como o irmão Jonas disse no início, é muito bom estarmos juntos como povo de Deus, para adorarmos ao Senhor, para cantarmos, para lermos a palavra, para buscarmos ao nosso Deus em oração, na certeza de que Ele contempla as nossas orações, Ele recebe o nosso louvor, porque nós estamos escondidos em Cristo Jesus, Cristo que é a nossa única e real esperança. Convido você a abrir a sua Bíblia, na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Temos caminhado neste texto e temos observado aquilo que está na mente de Pedro, principalmente quando ele escreve essa segunda carta. Então, no capítulo 1, nós vamos perceber que Pedro, ele está desejoso, não apenas colocando diante do Senhor em oração aquilo que ele desejava pela igreja, mas Pedro, ele investe esse tempo, principalmente no capítulo 1, para mostrar a esses irmãos, os mesmos irmãos que ele escreveu a primeira carta, irmãos que estavam dispersos devido à perseguição. Nós sabemos que são os mesmos irmãos, porque no capítulo 3, versículo 1, ele diz exatamente: eu escrevo assim como eu já vos escrevi na primeira vez. Então ele está escrevendo a segunda carta, agora conduzindo esses irmãos que já receberam na primeira carta as exortações para perseverarem firmes na fé, confiantes em Deus, diante de todas as lutas. Agora, Pedro está mostrando a necessidade desses irmãos crescerem. Crescimento é a tônica presente na segunda carta de Pedro. Ele termina no capítulo 3, versículo 18, o último versículo da sua carta, dizendo exatamente isso: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a me acompanhar, na leitura, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Até aqui. Meus irmãos, nós vimos como Pedro, ele se apresenta no versículo 1 do capítulo 1, quando nós celebramos a ceia do Senhor. Vimos que Pedro, ele tinha por objetivo deixar claro quem ele era e quem ele se tornou em Cristo Jesus. Quando ele começa a sua carta dizendo Simão Pedro, ele traz à tona, ele traz à memória daqueles irmãos a sua antiga identidade como Simão, filho de Bar-Jonas, ou filho de Jonas, mas ele também traz a visão da sua nova identidade. Ele agora é Petros, ele agora é Cefas, ele recebeu uma nova identidade que Cristo concedeu a ele. Mas ele não apenas no versículo 1 fala da sua nova identidade ao começar Simão Pedro. Ele fala da sua vocação. Ele fala que ele é um servo, mas a melhor tradução seria escravo. Escravo de Jesus Cristo. Escravo e enviado, apóstolo de Cristo Jesus. Mas ele também, meus irmãos, ele está falando porque ele entende que esses irmãos, para quem ele escreve, eles estão no mesmo ambiente em que ele está em Cristo Jesus. Por isso que ele diz a todos os que igualmente obtiveram a preciosa fé na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Estes também possuem uma nova identidade, estes também possuem uma nova vocação. E queridos, essa nova identidade que todos os crentes recebem em Jesus,
essa nova vocação que tem a ver com Deus, isso mostra que nós fomos chamados para ouvir o que Deus deseja de nós. Como servos de Cristo, nós somos chamados para vivermos entendendo, buscando compreender o que Deus deseja de nós, para que nós vivamos não a nossa vida, para que nós vivamos a vida de Deus. Então, a nossa caminhada cristã, enquanto estamos neste mundo, como peregrinos e forasteiros, uma linguagem petrina, quando nós entendemos isso, que a vida desses que são peregrinos e forasteiros neste mundo é uma vida que busca viver na perspectiva de Cristo, não na minha perspectiva. Então, a minha cosmovisão, ela é mudada completamente, porque eu tenho a mente de Cristo. Então, tudo muda a partir de Cristo. Então, quando eu planejo algo, eu não planejo longe de Cristo, porque o propósito da minha vida é agradar a Deus. E, queridos, isso por dois motivos principais. Primeiro motivo, podemos encontrar em 1 Coríntios 6, 20. Porque vocês foram comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Corpo e espírito pertencem a Deus. Um segundo motivo, encontramos na primeira carta, 1 Pedro 2,11. Somos peregrinos e forasteiros neste mundo, com um propósito principal. Nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo com um propósito principal: viver para que a vida de Deus fique em evidência em nossa vida. Não que a minha vida fique em evidência tendo ausência de Deus. Eu fui chamado para viver de tal forma que as virtudes de Deus sejam proclamadas por meio da minha forma de viver. Então, meus irmãos, se Deus deixa claro para nós, em sua palavra, o propósito de nossa existência, tudo o que buscamos fazer deve ser em direção a esse único propósito: evidenciar a vida de Deus em minha vida. Se você é de Cristo, você tem um propósito principal na sua vida: evidenciar a vida de Deus em sua vida. Foi exatamente sobre isso que Pedro escreveu para eles no capítulo 2, versículo 9 da primeira carta. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que, isso indica propósito, proclamem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. A minha vida é para colocar luz em Deus, não em mim mesmo. Por isso que o humanismo presente na igreja tem sido aquilo que tem sufocado a verdade de Deus pela impiedade. Porque o humanismo na igreja coloca luz no homem. A cruz de Cristo, ela coloca luz em Cristo. E Pedro, ele está desejoso que esses irmãos entendam. Eles precisam conhecer e crescer no pleno conhecimento de Cristo. Percebam na sua leitura devocional, nessa primeira carta, quantas vezes Pedro vai falar no pleno conhecimento de Deus e de Cristo. No pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Sendo assim, meus irmãos, eu preciso considerar o quanto os acontecimentos da minha vida, eu preciso considerar o quanto os acontecimentos da minha vida estão me conduzindo para evidenciar o Deus que eu creio nas minhas circunstâncias. Eu preciso também considerar o quanto as minhas decisões e escolhas estão evidenciando que honrar a Deus é o alvo da minha vida. Eu preciso considerar, e quando eu falo considerar, eu estou fundamentado no verbo grego, quando o autor de Hebreus escreve no capítulo 12, versículo 3, considerai Jesus Cristo. Eu estou pensando em refletir, pensar. Eu preciso considerar o quanto as minhas renúncias, elas mostram que engrandecer a Deus é o que eu estou buscando de fato, não apenas falando. Eu estou mais confiante em Deus hoje do que ontem.
Eu estou mais vigilante para revelar que Deus é o meu Senhor, onde eu estou e naquilo que Deus confiou em minhas mãos. Eu estou mais dependente do Senhor hoje do que ontem. Eu estou mais amável. Eu estou mais paciente. Eu estou mais longânimo, misericordioso, compassivo. Eu estou considerando mais os meus irmãos do que a mim mesmo. Aquele que foi chamado, queridos, por Deus, precisa crer e confiar. Crer é uma coisa, confiar é outra. Eu preciso crer e confiar. E quando eu creio e confio, eu luto em direção ao alvo da minha adoração. Eu creio, eu confio nisso. E eu luto diariamente para que eu alcance, para que eu coloque luz em Cristo. Aquele que foi chamado por Deus precisa crer, confiar e lutar. Que nós devemos viver para alguém que nos deu um propósito claro de existência. Todo crente, ele tem propósito de existência. Claro, definido. Nós não somos aqueles que ficam buscando descobrir a vontade de Deus. A Bíblia fala que nós temos que compreender. Compreender é diferente de descobrir. Quando eu busco descobrir é porque está oculto. E a vontade de Deus não está oculta. A vontade de Deus, ela precisa ser compreendida para que eu busque, para que eu viva. Nós temos um propósito bem definido, claro, simples de ler, simples de ouvir, simples de até crer, mas não tão simples de viver. O propósito definido da minha vida, da sua vida, que foi chamado por Cristo, é viver a vida que Deus quer que vivamos. Viver a vida que Deus quer que vivamos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Spurgeon disse certa vez, Deus não sustenta o seu amor eterno em nossas emoções. E é verdade. O amor eterno de Deus não é sustentado em nossas emoções. Ai de nós se fosse. Em Deus não há sombra de variação, em nós há. Nós estamos de um jeito hoje, nós estamos de outro jeito amanhã. Por isso que você não deve confiar em seu coração, porque a sua fidelidade hoje não representa a sua fidelidade de amanhã. Basta a cada dia o seu mal e basta a cada dia a sua dependência. Louvado seja Deus, porque a nossa vida está fundamentada nas promessas imutáveis desse Deus amado. E nós vamos pensar um pouco sobre isso hoje. Mas, irmãos, é necessário que creiamos que tudo o que Deus deseja de nós vem dele. Isso foi o primeiro sermão. Em primeiro lugar, vem dele mesmo o que ele pede de nós. A segunda lição que nós vimos é que tudo aquilo que Deus pede de nós para que vivamos uma vida piedosa já foi concedido. Mas nós nos apropriamos à medida em que nós crescemos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Versículo 3, olha aí na sua Bíblia. Deus, com seu divino poder, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, ou seja, de piedade. Pelo conhecimento completo ou pleno daquele que nos chamou para si mesmo por meio de sua glória e excelência. Mais uma vez, a palavra de Deus nos confirma o motivo pelo qual Deus nos concede tudo aquilo que necessitamos para a vida de excelência, que é uma vida de devoção, que é uma vida piedosa. O versículo 3 na parte B diz, porque Ele nos chamou para a sua própria glória e excelência. Paramos aqui domingo passado. Eu não sei se você percebeu. Mas eu gostaria de bater um pouco as estacas da fé. Precisamos bater um pouco as estacas da fé. Meus irmãos, todos nós já conhecemos aquela afirmação bíblica. Nós conhecemos e cremos. O meu justo viverá pela fé. O autor de Hebreus, ele tirou isso do profeta Abacuque. O meu justo viverá pela fé. E o autor de Hebreus, escrevendo para aqueles crentes que estavam considerando a possibilidade de abraçar outras coisas além de Cristo,
alguns estavam retrocedendo na fé em Cristo somente. Ele escreve dizendo a mesma coisa: o meu justo viverá pela fé. No capítulo 11, versículo 6, o autor de Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é Deus e que Ele é presenteador, galardoador dos que o buscam. Então, meus irmãos, essa busca pelo conhecimento de Deus, precisa estar fundamentada na fé que nos move. E eu pretendo ser prático, porque eu ainda estou na introdução. É preciso crer. Eu preciso crer. Eu que estou pregando para vocês, os líderes desta igreja, os pais, as mães, os homens, as mulheres, os jovens, as crianças já convertidas, todos nós precisamos crer e confiar nas verdades da palavra de Deus. E entenda, precisamos nos apropriar delas. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, toma posse da vida eterna. Se aproprie da vida eterna. Eu preciso, por exemplo, crer e confiar que na palavra de Deus eu adquiro mais conhecimento do Senhor. Na palavra de Deus eu adquiro mais conhecimento do Senhor. É pela palavra de Deus. O texto que eu mencionei, Efésios 5,17, diz: busquem compreender a vontade de Deus. É pela palavra. Mas ler a palavra sem coração não é o propósito de Deus. É ler a palavra com o coração nessa leitura. Eu preciso também crer e confiar que o verdadeiro conhecimento de Deus não me deixa apenas no âmbito do conhecimento cognitivo. Entenda isso. Temos falado sobre isso, irmãos. Temos pensado sobre isso de manhã. O verdadeiro conhecimento de Deus não me deixa no âmbito do conhecimento cognitivo. O verdadeiro conhecimento de Deus me conduz para o conhecimento relacional. Eu tenho experiências com esse Cristo que eu professo crer. Eu preciso crer e confiar que ao crescer no conhecimento adquirido e experimentado, o Espírito Santo me fortalece para vencer, sabe o quê? As paixões que fazem guerra contra a vontade de Deus em meus membros. Eu preciso crer nisso. Por fim, eu preciso crer e confiar que toda jornada de fé, toda essa jornada de fé, me livrará do esfriamento que virá sobre a igreja, por se aumentar a iniquidade no meio do povo de Deus. Isso irá acontecer. Isso irá acontecer. Tudo isso foi a introdução. Agora vamos pensar um pouco no texto de hoje. Eu ouvi, semana retrasada, uma definição sobre igreja, que foi escrita por um pastor e teólogo holandês, falecido em 1921, chamado Herman Bavinck. Ele disse assim: igreja é a comunidade daqueles que estão em Cristo, participam de Cristo e experimentam os benefícios de Cristo. Igreja é a comunidade daqueles que estão em Cristo, participam de Cristo e experimentam os benefícios de Cristo. Isso nos leva para o próximo versículo, versículo 4, que é o texto da nossa reflexão de hoje. Olha o versículo 4. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas ou preciosíssimas e muito grandes promessas. Isso significa experimentar os benefícios de Cristo. O texto continua: para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Isso é participar de Cristo, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Isso é estar em Cristo. Crescei. Crescei. Esse é o tema das nossas reflexões. Isso é o que está na mente de Pedro. Crescei. Crescei, meus irmãos,
confiando, essa é a nossa lição de hoje, a única. Se é que podemos dizer que em um sermão conseguimos observar apenas uma única lição. Mas a lição principal de hoje para esta igreja, para nós é: crescei confiando na grandeza e na riqueza das promessas que nós recebemos de Deus. O versículo 4 na NVT diz assim: e por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Uma outra versão, para facilitar o entendimento, diz assim: por elas, ou seja, por todas essas coisas presentes no pleno conhecimento de Cristo, aquilo que está presente na glória e excelência de Deus quando nos chamou, por elas, Ele também nos deu as maiores e mais valiosas promessas. Preste atenção, para que por elas, por essas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês escapem das paixões, da corrupção presente nas paixões que estão no mundo ou no coração humano. Mais ainda, para que por elas vocês experimentem, coparticipem da natureza divina. Meus irmãos, o conhecimento do Senhor é uma coisa. O chamado de Deus para nós é crescer no conhecimento do Senhor. E quando nós crescemos no conhecimento do Senhor, nós devemos nos apropriar de tudo aquilo que está presente no conhecimento do Senhor revelado a nós, que tem a ver com as suas promessas para nós. Você sabia que é impossível agradar a Deus sem descansarmos em suas promessas? Mãe, você sabia que é impossível ser uma mãe bíblica sem enxergar a maternidade como fardo? É impossível se você não descansar nas promessas de Deus. E vice-versa. O mais interessante é que Pedro não deseja apenas que esses irmãos se lembrassem dessa verdade, ou se apropriassem dessas promessas. Meus irmãos, Pedro, ele classifica essas promessas que Deus nos deu como preciosas e grandiosas. Promessas preciosas e grandiosas. E quando ele coloca preciosas, ele está pensando de uma forma, irmãos, que eleva essa perspectiva. Quando ele diz preciosas, ele está dizendo assim: são promessas valiosas demais para serem esquecidas pelos crentes, por nós. São promessas grandiosas, grandiosíssimas demais para serem desprezadas, esquecidas por nós. E quando nós nos apropriamos das promessas de Deus, que estão presentes no conhecimento do Senhor, nós temos condições de lutar contra tudo aquilo que se levanta para nos afastar da vontade de Deus. E isso acontece todos os dias. Todos os dias. Que promessas são essas? Onde as encontramos? Nós encontramos à medida que nós crescemos no conhecimento do Senhor. E eu gostaria, meus irmãos, de pensar um pouco em algumas dessas preciosíssimas e grandiosas promessas. Porque Pedro, no versículo 4, ele está pensando exatamente nisso. Ele quer que os irmãos entendam que se eles não se apropriarem das grandiosíssimas e muito preciosas promessas que Deus nos deu, nós não vamos escapar das paixões presentes no nosso coração, paixões corruptas que nos corrompem, e não vamos ser participantes da natureza de Cristo. Primeiro, que eu poderia destacar, que me faz muito bem todos os dias. Nós temos a promessa da presença consoladora do Senhor diariamente.
Eu creio que uma das palavras que Jesus dirigiu aos seus discípulos mais importantes foi: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas eu voltarei. Eu estou entre vocês, mas eu estarei em vós. A promessa da presença de Deus conosco, meus irmãos, ela é essencial para que vençamos as paixões dos nossos corações. Você sabia que é o senso da presença de Deus com você que te livra das paixões do seu coração quando você está sozinho? Você sabia que é o senso da presença de Deus que limita você para que você não caminhe em direção às suas próprias vontades? O senso da presença de Deus me confronta, ao mesmo tempo que me conforta, me consola. O Senhor está comigo. Pastor, mas eu não sinto a presença de Deus comigo. Você não tem que sentir, você tem que somente crer. A nossa fé não está fundamentada em sentimentos, ela está fundamentada naquilo que eu creio. Eu não preciso sentir que Deus está, eu creio que Ele está. E se eu creio que Ele está, isso basta. Ele vem e molda as minhas emoções. As minhas emoções, elas muitas vezes, elas me enganam, elas enganam você. É promessa do Senhor. Temos a promessa de sua graça que nos capacita. Eu já disse para essa amada igreja: memorize as Escrituras. Memorize Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos educa para que possamos renegar as paixões e as impiedades, e possamos viver no presente século de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita salvação. A graça de Deus não apenas se manifestou para nos salvar, ela está nos educando, ela está atuando na sua vida. Isso é promessa de Deus. A graça de Deus está sobre a sua vida, querido. Se você é de Cristo, isso é promessa. Creia nisso, se aproprie disso. Nós temos a promessa da vitória diante das aflições. Aflições que a vida neste mundo causa. Preste atenção. Aflições que este mundo causam no cristão inconformado com este mundo. Cristão conformado com este mundo não sofre as aflições que somente o crente sofre. Quando Jesus falou: no mundo tereis aflições, e você já ouviu isso daqui, no mundo tereis aflições, Ele não está pensando na falta de emprego, Ele não está pensando na doença, Ele não está pensando no problema familiar, Ele está pensando na aflição que vem sobre aquele que declara que Cristo é o seu Senhor. Neste mundo, esse homem, essa mulher, eles irão sofrer. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não vou vencer, eu venci, é presente. Eu preciso me apropriar. É promessa de Deus. Tenham bom ânimo. Nós também temos a promessa do perdão de Deus que nos habilita, meus irmãos. O perdão de Deus nos habilita a estarmos de pé, em pé diante de um Deus santo. Ele é santo. Nós não teríamos condições de estar aqui, diante de Deus. Eu já falei para os irmãos, aquela visão de: Senhor, venha com a tua Shekinah, venha com a tua glória. Se o Senhor aparecer aqui, eu vou correr abraçá-lo. Você vai cair prostrado. Sabe por quê? Quando João, ele teve uma visão do Senhor, o Senhor tocou em seu ombro, e ele virou, era uma voz estrondosa, como de muitas águas. Quando ele virou, ele viu, ele caiu como morto. Essa é a realidade de quem se depara com Deus Santo. O perdão de Deus nos habilita a estarmos de pé diante desse Deus Santo. Isso é promessa de Deus. Promessa de Deus. Filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Meus irmãos, nós temos a promessa da eternidade em Jesus, apesar das nossas inconstâncias. Apesar das nossas inconstâncias.
Aquele que está em Cristo, ele tem a promessa de estar com Cristo por toda a eternidade. Quando nós observamos a promessa de Deus, quando ele disse que nos preservaria até o fim, porque aquele que está em Cristo, ele irá perseverar até o fim. Jesus disse, as minhas ovelhas jamais perecerão, isso é promessa dele. Quando nós cremos nas promessas de Deus e o nosso coração, isso tem a ver com as cobiças deste mundo. O nosso coração começa a questionar a bondade e o cuidado de Deus diante das nossas lutas. Nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para as promessas de Deus, e nós podemos dizer como salmista no Salmo 94, 19, multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Multiplicando em mim as inquietações, as tuas consolações aquietam e alegram a minha alma. Nós temos a promessa das orações ouvidas e respondidas, segundo a perfeita vontade de Deus. Temos a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Quando nós lançamos sobre Ele todas as nossas ansiedades e as nossas preocupações, nós temos a promessa que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarda a nossa alma e a nossa mente. É na mente que a ansiedade domina o cristão a não confiar no cuidado de Deus. A ansiedade é a verdade que revela a incredulidade do meu coração. Eu não consigo confiar que Ele cuida de mim. Mas quando eu me aproprio das promessas de Deus, eu lanço sobre Ele as minhas preocupações, as minhas ansiedades, e eu confio. Para eu confiar, eu preciso fazer isso dando graças, com ações de graça. Sabe por quê? Porque quando eu começo a dar graças, eu vejo o cuidado de Deus comigo. A paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guarda a minha mente, guarda o meu coração. Eu não preciso de ansiolítico. Nós temos a promessa de que veremos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E o sol da justiça reinará em glória e majestade. Meus irmãos, não é interessante, porque na primeira carta, falando sobre essas coisas, sobre essas promessas, quando Pedro chega no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, quando nós fazemos uma leitura, mas aquela leitura que nós tentamos sentir o coração do autor. Quando Pedro, depois de falar das grandiosas promessas que recebemos em Cristo Jesus, quando Ele nos salvou, ele chega no versículo 6, parece que ele dá um grito. E ele diz assim, nisso exultais, nisso que eu acabei de dizer, nisso vocês têm que se alegrar, nisso que, nas promessas de Deus para todo aquele que crê, nisso. E uma observação importante, uma observação textual. Pedro, ele escolheu de forma muito importante, interessante e proposital, intencional, a forma como ele conjugou o verbo, conceder. Ou dar. Quando ele diz assim, Ele nos concedeu as suas muito grandiosas e preciosas promessas, quando ele diz, nos concedeu, a forma como ele conjuga esse verbo no perfeito, no tempo perfeito, mostra que ele cria que todas essas promessas muito grandiosas e preciosas que Deus já nos concedeu, já foram cumpridas. Mesmo que nós não enxerguemos o cumprimento dessas promessas, elas já foram cumpridas em Cristo. Temos que nos apropriar. E qual o resultado de nos apropriarmos em fé dessas promessas? Além de escaparmos das corrupções, das paixões, das cobiças presentes em nossos corações e que estão no mundo. O texto diz, nos tornamos coparticipantes da natureza divina. E isso é Deus compartilhando conosco a dádiva da semelhança com Ele.
nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Meus irmãos, mesmo ainda neste mundo corrupto, mesmo ainda neste mundo corrompido, mesmo estando ainda neste mundo como forasteiros e peregrinos que nós somos, nós podemos experimentar e transmitir a santidade de Deus. Nós podemos participar daquilo que Deus deseja que participemos, semelhança com Ele. E é interessante porque Pedro, mais uma vez, quando ele diz que nós somos coparticipantes, podemos ser coparticipantes da natureza divina, ele não está focando aqui da natureza de Deus. Ele não está focando no ser de Deus, ele está focando exatamente na natureza de Deus. Quando ele diz que nós podemos ser coparticipantes da natureza divina, ele está falando da natureza divina e não do ser divino. A natureza divina está relacionada exatamente à necessidade de crescermos de acordo com o caráter de Cristo, de crescermos de acordo com a semelhança de Cristo, de desenvolvermos. Mas entendam, Pedro, ele acredita que isso só é possível quando nós nos apropriamos das promessas de Deus. Das minhas férias, como quase todo taubatiano, ele tem que passar por Ubatuba, não é? Quem não viaja, vai para lá. E eu estava lá andando com a Tânia no final da tarde, em uma praia lá, uma praia deserta. E eu vi um homem vindo com um cano branco, você já deve ter visto essa cena, e ele colocava o cano na areia e ele puxava, né? No Rio de Janeiro, eu via muito isso, mas o que eles puxavam era uma coisa. E eu nunca vi esse bichinho aqui no litoral paulista, litoral norte. E eu falei para a Tânia, vamos até ele, vamos perguntar o que ele está procurando na terra, o que ele está pegando, né? Aí eu falei para o senhor, né, aquele senhor estava pegando e ele colocava no buraco, puxava e guardava no saquinho. Puxava, guardava no saquinho. Eu falei, o que você está procurando? Ele, corrupto. Eu falei, corrupto? Mas você não precisa procurar na terra. Se você olhar para o lado, aquela brincadeirinha boba, né? Vai para Brasília. Ele virou e falou assim, eu brinquei com ele, eu falei, corrupto em todo lugar. Ele disse assim, é verdade, corrupto em todo lugar. Quando ele falou isso, eu falei, se você procurar no seu coração, você vai encontrar corrupção. Ela está mais perto do que você imagina. Pastor, o que é corrupção? É um bichinho que se usa para pescar. Tá? Eu espero nunca pescar com um corrupto. O peixe pode ser corrompido também. Mas a questão, meus irmãos, é que a corrupção, ela está em todo lugar. Porque Pedro está dizendo que a corrupção, ela está presente no coração humano. E é a corrupção das paixões, dos desejos, da cobiça, que me afasta da vontade de Deus. E as promessas de Deus nos livram da corrupção das paixões, presentes no coração do humano. Meus irmãos, olha que presente, para que participemos da natureza de Deus. Participar da natureza de Deus, neste mundo corrompido, é um milagre, é uma dádiva da graça. Ser semelhante a Deus em sua santidade, estando neste mundo, ainda com um coração corrompido, é um milagre de Deus, mas eu preciso me apropriar das promessas de Deus, nos foram concedidas. Eu me lembrei, quando eu estava pensando nesse texto, que estar neste mundo corrupto, estar neste corpo que ainda desfruta de uma forma totalmente equivocada dessa corrupção, e ser chamado para ser participante ou coparticipante da natureza divina é um milagre. E quando eu estava pensando nesse milagre, eu me lembrei de Ló. Ló. Eu já ouvi pregações de pastores detonando Ló. Sabe por quê?
Porque Ló fez uma escolha totalmente também baseada no coração dele, quando ele escolheu aquelas campinas na região de Sodoma e Gomorra. Mas eu não posso tentar interpretar algo contrário do que a Bíblia diz. Eu vou ler o que a Bíblia diz. Porque este homem justo, Ló, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles homens praticavam. Mas o Senhor livrou Ló de Sodoma e Gomorra, e destruiu Ló, destruiu Sodoma e Gomorra. E o texto fala, assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, olha a piedade aqui, piedade é excelência, e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Quem disse isso? Está no capítulo que nós estamos estudando, versículo 9, leia aí. Resumindo, irmãos, indo para o fim, são as promessas grandiosas e preciosas de Deus que permitem que os salvos escapem da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos e participem da natureza divina. Percebem? O tema sobre a vida excelente ainda permanece no âmbito da piedade e da vida de devoção. Eu quero aplicar essas verdades nesses 10 minutos restantes. Irmãos, o nosso Deus, ele é tão único, tão único. O nosso Deus, ele é tão santo. O santo, santo, santo não tem tanto a ver com a questão de pureza em relação ao pecado. O santo, santo, santo tem a ver com separado, separado, separado. A quem, pois, me comparareis, diz o santo. O nosso Deus, ele é incomparável, ele é tão separado. Pela graça de Deus, ele nos aproximou. E ele nos dá a bênção de participarmos da sua santidade. Mas Deus, ele é tão único, que Deus não precisa de nada fora dele mesmo para ser quem ele é. Deus, ele é completo nele mesmo. Deus, ele é satisfeito nele mesmo. Você sabia que Deus, ele não vai ficar mais alegre se você obedecer mais a ele? Deus, ele é plenamente satisfeito nele. É privilégio quando ele nos chama a sermos participantes. Não é tipo assim, eu preciso consagrar a minha vida, eu preciso viver uma vida piedade para que eu alegre mais ao meu Senhor. O Senhor é plenamente satisfeito nele. Ele está compartilhando essa dádiva, essa graça conosco. Ele transcende aquilo que está fora dele. Então entenda, meus irmãos, a excelência. E se eu pudesse, a minha vontade é essa agora, descer e abraçar o Samuel, descer e abraçar cada um e falar assim, irmão, a excelência está na vida que Deus nos deu. A excelência não está na vida que eu planejei para mim. A excelência está na vida que Deus me concedeu em Cristo Jesus. Eu preciso crer e me apropriar de todas essas promessas que Deus me concedeu para que eu consiga experimentar isso. Irmãos, Deus, o nosso Deus Santo, ele nos ama tanto, tanto, mas tanto, que ele está removendo de nós as nossas paixões. Você sabia que isso é manifestação do amor de Deus? Não deixar do jeito que você quer ficar é manifestação do amor de Deus. E ele não apenas faz isso para nos livrar do esfriamento que virá por causa do aumento da iniquidade. Ele quer que participemos da vontade de Deus. Nós já estudamos o livro de Hebreus e eu já li com os irmãos aquele texto, que eu creio que por vezes ele perde muitas vezes o sentido quando nós não entendemos esse texto dentro do contexto. Quando o autor de Hebreus diz, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Dentro do contexto, o autor não está dizendo assim, se você não buscar santificação, você não vai ver Deus. Não, isso não se sustenta nas Escrituras. Porque o ver Deus não tem a ver comigo, tem a ver com a graça. Eu vou ver Deus. Eu santificando a minha vida ou não, eu vou encontrar com Ele. Agora há uma diferença.
Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor em você. E qual é o propósito mesmo de Deus para a nossa existência? Torná-lo conhecido em nós. Mas sem a santificação, ninguém verá o Senhor em nós. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor em você. Por isso que Pedro escreve na primeira carta: assim como é santo aquele que chamou vocês, sejam também santos em tudo o que vocês fizerem. Em tudo, em tudo que vocês fizerem, sejam santos. Tudo. Sejam santos porque eu sou santo. Eu sou o alvo. Sabe por que você tem que ser santo? Não é para você conquistar algo diante de mim. Eu não conquisto algo. A minha busca por santidade não é porque eu quero conquistar algo aos olhos de Deus. Eu não conquisto nada buscando santidade. Eu fui conquistado em Cristo. A minha santificação é resposta, não é conquista. Resposta. Eu não serei mais amado ou menos amado por Deus, por não estar vivendo a vida que Ele propôs para mim. Eu vou deixar de desfrutar todos os benefícios da obra de Cristo em minha salvação. E um deles é me apropriar de todas as promessas grandiosas e muito preciosas de Deus, para que eu escape das paixões desse mundo e eu me torne coparticipante da natureza de Deus. Finalmente, irmãos, eu quero destacar apenas 3 promessas que você precisa se apropriar, além de todas que você deveria, se fosse possível. A primeira: nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas e nos ajudar. Nós temos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, nos aconselharmos e exortarmos mutuamente. Mas há uma promessa, como eu disse no início, que para mim ela é fundamental. Ele nunca nos abandonará. Nunca nos abandonará. No momento mais difícil de Paulo, ele disse: todos me abandonaram. Todos. Mas o Senhor, Ele esteve presente e Ele me consolou. Quando eu não consigo vencer os pecados, eu não fico fazendo promessas vazias. Senhor, eu vou conseguir, me perdoa, porque eu vou conseguir novamente. Me perdoa, Senhor, eu nunca mais vou fazer isso. Isso é confiar demais em si mesmo. Não. É se apropriar das promessas de Deus e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Mas eu aprendi com o Senhor, graças a Deus por Jesus. Venha ao meu encontro, Senhor. Não me deixe cair em tentação, mas me livre do mal. Me aperfeiçoe, me coloco de pé. Eu não quero viver prostrado diante de pecados. Eu não quero viver prostrado diante de outros ídolos. Eu não quero ficar buscando as minhas cobiças. Eu quero estar prostrado apenas diante do Senhor. Venha sobre mim com as tuas misericórdias, com a tua graça, me coloque de pé, fortaleça as minhas mãos para a batalha, fortaleça os meus dedos para a guerra, fortaleça os meus joelhos que estão trôpegos, firme os meus pés no Senhor, me ajude a caminhar, Senhor, porque eu creio no Senhor e confio em nada daquilo que eu falo para o Senhor. Eu não creio em mim. E quando eu me aproprio das promessas de Deus, Deus vem. E eu começo a experimentar a santidade de Deus. E a santidade de Deus agora me dá prazer. E o pecado começa a causar náuseas no meu coração. John Piper disse: um dos grandes inimigos da esperança é se esquecer das promessas. Um dos grandes inimigos da esperança é se esquecer das promessas de Deus. No nascimento de Jesus, a Bíblia fala que os magos do Oriente
Eles só conseguiram chegar onde estava Cristo porque uma luz brilhava. É interessante porque a Bíblia fala que essa luz ia guiando eles. Mas a verdade, a estrela estava lá. E eles eram guiados por essa estrela. Eles foram seguindo essa estrela. E quando eles chegaram naquele local em que a estrela estava, Cristo estava lá. E eu estava pensando nisso nessa tarde. Eu falei, Senhor, assim como aquela estrela, ela guiou aqueles homens até o Senhor, as tuas promessas, enquanto nós estamos aqui neste mundo como peregrinos e forasteiros, as tuas promessas me dizem que o teu Espírito me guiará em toda a verdade. A tua palavra, que é a verdade, ela é luz para os meus caminhos, ela é lâmpada para os meus pés. Então, enquanto eu estou nesse mundo como peregrino, eu tenho a promessa que Ele me guiará para a morada celestial. Amém, irmãos? Eu tenho que crer nisso, pois o Espírito do Senhor me guiará em toda a verdade. Ele disse isso, e eu creio no que Ele disse, eu me aproprio disso. O Espírito do Senhor me guiará em toda a verdade. Ele vai aplanar os meus caminhos tortuosos. Tudo que Ele nos prometeu está sendo cumprido. Tudo que Ele prometeu será cumprido. Que Deus nos abençoe. Eu convido você a orar. Eu convido você a falar com o seu Deus, seu Senhor e seu Salvador. Como está o seu coração, meu irmão, minha irmã, em relação às promessas de Deus? As muito ricas, preciosas e grandiosas promessas que foram dadas para que você escape das paixões presentes em seu coração e seja participante da santidade de Deus. Se aproprie das promessas do Senhor. Tem a ver com Ele, não tem a ver com você. E se há alguém aqui que ainda não reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você precisa crer que só Ele pode salvar você da condenação eterna. Se Jesus Cristo voltar hoje, você está preparado para se encontrar com Ele? Se você morrer hoje, você tem convicção plena de que você estará na eternidade com Cristo? Essa resposta diz muito sobre a sua realidade com Deus. Mas nesta noite, há oportunidade para você se arrepender dos seus pecados e depositar a sua fé no único e suficiente Salvador que é Jesus. Senhor, a tua palavra, ela nunca volta vazia. Nada pode impedir o Senhor de cumprir os propósitos que o Senhor estabeleceu para que a tua palavra, ela cumpra nos corações. Eu quero glorificar o teu nome, porque isso nada tem a ver com a minha capacidade, eloquência. Nada tem a ver com o meu conhecimento, ou o conhecimento dos meus irmãos. Isso tem a ver com o brilho celeste. Brilho celeste. Que enche a minha alma. Glória dos céus. Ah, Senhor. Visite os seus que foram comprados com o precioso sangue de Cristo. Visite os seus filhos amados, que ainda não conseguiram compreender as preciosas e grandiosas promessas. Porque são por elas que nós conseguimos, ó Deus, escapar da corrupção presente nas cobiças dos nossos corações. E são as suas promessas fiéis que permitem que experimentemos a natureza
santa do Senhor. O Senhor tem chamado os teus filhos à santidade, à vida de piedade. Eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, aquilo que temos pecado contra o Senhor. Perdoe os meus irmãos e as minhas irmãs. Senhor Deus, ajude-os a andarem em confiança, em fé. O justo vive por fé em quem o Senhor é e em quem o Senhor fez, e não em quem nós somos e naquilo que nós fazemos. Ah, Senhor, aperfeiçoa o teu povo para a tua glória. Naquilo que temos falhado, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Se há alguém aqui que ainda está em trevas, condenado pelo pecado, debaixo da ira do Senhor, que esta noite seja a noite de libertação, salvação e cura. Não aquela cura que muitos eles esperam, mas a principal e real cura. Que aqueles que são inimigos do Senhor sejam feitos amigos de Deus, sejam reconciliados na cruz de Cristo. Salve vidas nesta noite para a tua glória e santifique a tua igreja para o teu louvor. Vamos agora, Pai, cantar o último hino. Pedimos que o Senhor receba a nossa adoração e que o Senhor fortaleça a nossa fé. No nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, Senhor.